Olá, tudo bem? Bom, hoje a gente vai falar sobre os chakras ou centros de energia de modo geral e especificamente sobre o chakra da coroa ou coronário. Aqui. Bom, antes, né, a gente vai fazer uma introduçãozinha dizendo que cada ser humano é, na realidade, como uma miniatura de um roda-moinho no grande oceano do ser, em que ele vive, se move e tem a sua existência. Incessantemente em movimento até o momento em que a alma respira sobre as águas e o anjo da presença desça para dentro desse roda-moinho. Então tudo se aquieta. As águas agitadas pelo ritmo da vida e mais tarde agitadas violentamente pela descida do anjo, respondem ao poder curador do anjo e transformam-se numa tranquila poça d'água, onde os pequeninos podem entrar e encontrar a cura que precisam. Esse trecho é retirado de um texto antiquíssimo que é chamado pelos mestres da sabedoria de o Antigo Comentário. Então, ele é bastante simbólico, mas ele fala um pouco de como os chakras eles são representações da vida etérica, né? Dessa energia vital que a alma vai se apropriando para poder então manifestar o corpo aqui no físico. Lembrando que, segundo a gente viu nos planos, o físico engloba o que a gente chama de etérico e também o físico denso, mais concreto. Então, no processo de descida de manifestação da alma no físico, envolve naturalmente os subplanos mais sutis, que é o que a gente chama de corpo etérico. Vamos lá. Antes é legal a gente falar um pouquinho sobre a doença, né? A doença, quando não é de origem grupal ou resultado do karma planetário ou acidente, como por exemplo na pandemia que a gente teve ou em guerras, surge da atividade ou inatividade dos centros ou chakras. Os centros governam o sistema endócrino, o qual, por sua vez, controla as 7 áreas principais do corpo físico, sendo responsável pelo correto funcionamento de todo o organismo, produzindo efeitos físicos e psicológicos. A importância do sistema endócrino glandular é inestimável. Ele é uma réplica, como a gente viu também, da constituição setenária do universo e meio de expressão para a força dos 7 raios através, primeiro, dos 7 chakras e depois das 7 glândulas principais. As glândulas constituem um grande sistema de ligação do corpo. Elas ligam todas as partes do físico e também relacionam o homem com seu corpo etérico, tanto individual como no corpo planetário. Há 4 agentes principais de distribuição do corpo físico. Todos são completos em si mesmos, contribuem para a vida orgânica e para o correto funcionamento do corpo. Eles são o próprio veículo etérico, que se expressa, lembra, do 1 em 3, sistema endócrino glandular, sistema nervoso e corrente sanguínea. Então, é assim, a gente tem esses 4 pilares, o 4 é simbolicamente um número ligado à materialidade, então a vida física, a expressão física, ela tem esses 4 pilares de sustentação. O próprio veículo etérico, que é onde tem essa rede de nadis, essa rede energética que vai vir a manifestação física e essa manifestação física se faz do 1 em 3. Então, primeiro, a corrente ou o sistema endócrino glandular, onde as 7 glândulas principais são a exteriorização dos 7 chakras, e a corrente sanguínea e o sistema nervoso, que vão levar a expressão dessas glândulas, no caso da corrente sanguínea, né, para toda a vida no corpo, para sustentar essa vida, manter essa vida. E o sistema nervoso também é uma correspondência daquela rede de nadis. Então, falando um pouquinho disso, né, o próprio veículo etérico, ele é formado de inúmeras linhas de força e de energia que correspondem aos impactos vindos do meio ambiente e que subjazem ao corpo físico inteiro do homem.
Nele se encontram os 7 chakras, como pontos focais de recepção e distribuição de energia. Ele é o recipiente das energias vitais planetárias, desse grande éter planetário, e as distribui para o pequeno sistema humano. Simbolicamente, ele é governado pela Lua, isso não tem tanta relevância para a gente, mas é só para a gente entender a questão da manifestação. Vamos lá, então. Né? O segundo, a gente viu, então, o corpo etérico em si, agora falando dessa trindade de manifestação. O sistema nervoso é uma rede relativamente tangível de energias, a gente consegue perceber, mapear no corpo físico. São a expressão externa da rede interna e vital e dinâmica do corpo etérico de milhões de nervos que subjazem a esse corpo mais sutil. Os nervos, plexos e muitas ramificações são um aspecto negativo, ok? Negativo em termos de polaridade, tá? Do que significa o feminino ou o material. Das energias positivas que condicionam ou estão tentando condicionar o homem nesse corpo etérico. Também simbolicamente é regido por Vênus. O sistema endócrino é a expressão tangível à manifestação dos chakras, como a gente viu. Eles se encontram na mesma região que estão localizadas as 7 glândulas principais, os chakras, né? E cada centro de força provê poder e vida para essa glândula correspondente, que é, como a gente viu também, a sua exteriorização, né? Lembrando que os chakras ficam, do ponto de vista da consciência, na coluna vertebral. E aí a manifestação física que vai fazer com que eles mantenham o corpo físico, aí essa sim, ficam na parte da frente do nosso corpo físico. Então, a gente já viu, né? A gente vai ver melhor ao longo desse ano, ao longo das próximas aulas, mas estão aqui os 7 chakras e as 7 glândulas a eles correspondentes. E a corrente sanguínea, que é a portadora desse princípio vital, né? É através dela que a gente se mantém vivo, né? A relação entre o sistema circulatório do sangue e o nervoso ainda não foi adequadamente desenvolvida ou reconhecida pela medicina moderna, embora muito já tenha sido feito para relacionar o sistema glandular, ou seja, os hormônios que essas glândulas secretam na corrente sanguínea, então como tem impacto em todo o nosso corpo. Então, na verdade, se a gente for pensar em termos de expressão, né, as glândulas, elas ligadas aos chakras, elas vão liberar certos hormônios, aí esses hormônios vão encontrar sua via na corrente sanguínea, e aí então vão levar essa qualidade hormonal, que no fim das contas é, do ponto de vista mais interno, uma qualidade energética, para todo o corpo. Desculpa, tá coçando meu nariz. É regido por Netuno, né? Anteriormente é regido por Saturno, a gente viu aqui o sistema endócrino. Somente quando esses 4 sistemas forem considerados como um todo integrado e como os 4 aspectos de um sistema circulatório vital, é que uma verdade, então, em termos de cura, poderá surgir. Isso a gente já tem do ponto de vista espiritual, esotérico, mas em alguma medida isso já está sendo aceito e reconhecido, embora ainda gradualmente falando, ainda vai demorar um pouquinho, mas já vem sido gradualmente reconhecido pela medicina moderna. Somente quando eles forem reconhecidos como sendo os 4 principais agentes distribuidores dos raios combinados de cada indivíduo, será compreendida a verdadeira natureza dos fenômenos materiais. Então a gente sabe, né, que a gente tem um raio principal, uma qualidade principal de alma, uma qualidade principal de personalidade. Aliado a isso, a gente tem uma qualidade principal de mente, de emoção e de corpo físico. Então, essa combinação dessas 5 energias, elas que mantêm a nossa vida também aqui no corpo vital e físico. Mas isso, até no próprio esoterismo, é um assunto que requer um aperfeiçoamento, um estudo um pouco mais aprofundado. Mas é só uma pista aqui que o mestre tibetano traz para a gente através da Alice Bailey. Esses 4 sistemas são a principal manifestação dos 4 aspectos da matéria, na sua expressão mais baixa ou puramente física. Cada um deles é essencialmente dual, e cada dualidade corresponde ao raio da alma e ao raio da personalidade. Então, do ponto de vista do corpo etérico, ele vai ter uma qualidade principal
que vai ser ali influenciada pela alma, mas ele também vai ter uma outra qualidade influenciada pelo raio da personalidade, porque a nossa existência aqui ainda é dual. À medida que a personalidade vai se integrando e depois vai sendo integrada junto com a alma ou pela alma, aí a gente vai tendo uma tônica só de qualidade circulante nesses quatro responsáveis pela manutenção da vida: o corpo etérico, sistema endócrino glandular, o sistema circulatório e o sistema nervoso. Tá bom? Então, vamos lá. Cada um deles é dual e cada dualidade corresponde ao raio da alma ou da personalidade. Cada um é, pois, não só positivo quanto negativo. Os 7 chakras principais, então, há muitos pontos focais de força dentro do corpo. Esse corpo etérico, como nós vimos, ele é um aglomerado de forças e energias circulando, então é uma coisa dinâmica, e aí onde existem maiores concentrações, eu gosto de fazer uma analogia que é como se fossem várias estradas, e nos momentos que tem grandes entroncamentos, viadutos, rotatórias, é isso que são os chakras, tem um fluxo maior desses carrinhos, né? Depois eles vão encontrando as outras estradas para manter a vida funcionando no nosso corpo. Então, é essencial que os curadores espirituais tenham em suas mentes um nítido quadro das áreas do corpo que são governadas pelos centros, ou seja, embora eles tenham como exteriorização ou manifestação as glândulas, há órgãos e vísceras ligados a essas glândulas que são áreas de abrangência daquela glândula e, consequentemente, daquele chakra. Então, por exemplo, no centro cardíaco, né? A glândula é o timo, mas o coração e os pulmões fazem parte da área de abrangência do chakra cardíaco. Isso é muito importante quando a gente vai trabalhar do ponto de vista da cura nesse âmbito causal, ou que a gente chama de esotérico, que é além das aparências, né? A saúde desses órgãos depende largamente dos centros ou chakras. Um fluxo pleno e equilibrado de energia partindo de um centro para a área que ele controla leva então à resistência contra a doença, ou seja, mantém aquele órgão ou glândula ou víscera sadio. Onde não há desenvolvimento ou equilíbrio, não pode haver resistência, então o corpo vai adoecer. O processo de cura na nova era começará por um definido plano de trabalho com os centros. E a linha geral da arte de curar será de natureza preventiva, muito mais do que curativa. Porque se a gente começa a fazer um trabalho de autoobservação, a gente sabe que para além ainda dos centros está o nosso veículo emocional e o nosso veículo mental. Então, a maioria das causas das doenças está especialmente no emocional, mas também no mental. Então, se a gente consegue controlar aqui, né, o que vai vir para o centro já é mais harmonioso. Então, aí vai naturalmente promover fluxo também para o corpo físico denso. Então, vamos lá. Chakra é uma palavra sânscrita, significa roda de luz. Os chakras produzem vórtices de energia, sentido, forma e cor. Portanto, são como cones que captam e emanam energia o tempo todo. A cor está associada a uma frequência vibratória, porque nossos olhos assim interpretam. Porém, devemos focar nas qualidades específicas da frequência de energia que cada chakra absorve ou libera, muito mais do que nas cores, porque senão a gente vai ficar também iludido com a cor e não vai entender que a cor é só um reflexo de um funcionamento melhor. É importante lembrar que os chakras originalmente estão na coluna vertebral, a não ser o ágina e o coronário, que são chamados de os chakras da cabeça, porém todos eles têm uma manifestação desses vórtices aqui na frente, que é isso que vai trazer a vitalidade e a sustentação da vida no nosso corpo físico. Porém, é importante lembrar que, em termos conscienciais, eles estão na coluna, tá bom? Toda energia precisa e deve fluir, sendo que o equilíbrio dos chakras é essencial para a nossa saúde vital. Os desequilíbrios são causados pela qualidade dada aos pensamentos, sentimentos e ações, podendo gerar hiperatividade nesse chakra, ou seja, ele está numa atividade desordenada, ou quando tem uma congestão
ou um bloqueio, uma não atividade, aí vai gerar uma hipoatividade. Esses dois estados são estados de desequilíbrio e promovem doenças no corpo físico, tá? O mau funcionamento desse fluxo energético gera bloqueios que resultam em doenças, como eu falava. Então, por que que é importante a gente estudar isso, né? Qual a necessidade de estudarmos detalhes físicos, psicológicos, sistêmicos, se por um ato de vontade do poder divino a cura pode ser realizada? Então, vamos lá. Por quê? O mestre nos esclarece. Essas ideias são verdadeiras, porém estão baseadas num equívoco. A gente vive limitados ainda pelo tempo e pelo espaço. Então, estando no tempo e no espaço, a gente precisa entender uma série de outras coisas, né? Se todos os curadores fossem mestres da sabedoria, se fossem todos clarividentes, se compreendessem a lei do karma e sua ação na vida do paciente, se tivessem a habilidade de somar a todos os quesitos acima o uso de certas palavras ou mantras sagrados, então o conhecimento acadêmico seria desnecessário. No entanto, esses requisitos não são e não podem ser satisfeitos. Ou seja, a gente tem que sim estudar os chakras, qual a sua glândula correspondente, qual a sua área de atuação, estudar o corpo etérico, entender a importância da corrente sanguínea, do sistema nervoso central. E, no nosso caso, a gente sempre fala, quando a gente pensa em cura, se abster da vontade. Porque aqui, né, se a gente fosse clarividente como os mestres, se a gente conseguisse entender o papel da doença na vida daquela pessoa, a gente poderia, então, com o uso da vontade de certas palavras ou mantras, cessar a doença. Mas muitas vezes a doença, na maioria das vezes, a doença já mostra a importância daquele ponto de fricção ou atrito para, através da lei das correspondências, o paciente tentar entender qual é o propósito daquela doença, tentar entender qual é a qualidade que está sendo velada por aquela doença. E se a gente puxar o fiozinho ali da corda, vai vir a resposta, né, dos graus, dos níveis de consciência superiores. Então, a gente, enquanto curador, a gente sempre deve se abster da vontade. A gente não sabe o propósito daquela doença, então a gente deve sempre trabalhar com energia de amor, entendendo que aquilo é parte de um processo que foi criado pela própria alma do paciente para desenvolver algum aspecto da consciência. Até que haja um conhecimento total, é vitalmente necessário que a estrutura de poder e vitalidade, a rede de energias e forças, sejam sim estudadas. A captação mental dos processos de cura é necessária. A inércia do homem ou mulher comuns é o que os faz rebelarem-se contra as necessidades de dominar o lado técnico da cura. Ou seja, a gente vê isso muito no mundo espiritualista, né? Pessoas dizendo-se com mediunidade de cura, ou com certos dons ou talentos, ou falam de uma fluidez energética, então eu não preciso fazer nada, eu só coloco minhas mãos. Isso não é verdade, tá? Em alguma medida, sim, pode ser verdade, porque se a gente vai fazendo algumas técnicas como reiki ou outras técnicas de cura, a gente vai sim ficando mais sutil e melhorando esse canal, porém, a gente nunca pode deixar a nossa responsabilidade de lado e aí deixar de fazer aquilo que a gente tem condições de para deixar que as coisas façam por si só. Isso não funciona para um verdadeiro esoterista, tá bom? Importante a gente pensar, né? É muito mais fácil voltar-se para a divindade, uma divindade latente, mas ainda não expressada, e dizer, isso é com Deus. Não, a gente precisa assumir a nossa parte, né? É muito mais fácil reconhecer o amor e sua emanação do que dominar os processos pelos quais o amor pode sim se tornar efetivo. O poder sintético da mente, auxiliado pelo verdadeiro amor, algum dia será um instrumento de todos os verdadeiros curadores. Então é isso que a gente quer, né? Buscar desenvolver esse amor, que é o primeiro passo, porém aliar a ele a capacidade cognitiva da mente. A gente sempre diz, né, que há dois caminhos espirituais, o caminho do ocultista e o do místico, o caminho da cabeça, o caminho do coração, o caminho da cultura, o caminho do amor ou da caridade. É importante a gente lembrar disso. Então vamos lá, falando nesse primeiro chakra, o chakra da coroa,
o lótus de 1000 pétalas, ele é representado como 1000 pétalas justamente por conta da sua complexidade, né? Da sua sutileza. É o chakra mais sutil de todos, então o mais complexo, por isso ele é representado como 1000 pétalas. Ele fica na parte superior da cabeça, sua exteriorização é a glândula pineal, ou também chamada de epífise neural. Ele é responsável pela síntese da melatonina, que é o hormônio do sono, do relaxamento, não só do sono, né? Que sincroniza o nosso ritmo biológico. Então, tem muita gente que toma melatonina antes de dormir, não adianta. Ela deve, se indicada por um endócrino para ser suplementada, tomada ao longo do dia, porque aí ela vai fazendo efeito gradual de relaxamento ao longo do dia, e aí, como efeito de um estado de relaxamento maior, a gente tende a dormir melhor. Tá? É importante pensar isso. A pineal consegue captar a luz, olha que simbólico, e a escuridão, regulando assim o nosso ritmo diário e controlando os ciclos do sono. Então, do ponto de vista biológico, ela faz isso. Do ponto de vista espiritual, ela também traz essa clareza do nosso aspecto superior ou espiritual e o nosso aspecto de expressão ou material. Então, é maravilhoso, né? A gente vive aqui nessa expressão dual entre luz e sombra, entre matéria e vida. E justamente quem dá liga nisso é a consciência. E o chakra coronário, ele é a representação máxima, o ápice da consciência, quando ele se desperta, né? Tem algumas representações indianas, antigas, em que ele fica com a lótus voltadinho assim para baixo. Aí, conforme a gente vai desenvolvendo cada um dos outros chakras, ao longo desse processo de desenvolvimento, que a gente chama também de processo de iniciações, aí, quando é chegada a hora dele, numa iniciação ou um despertar mais avançado, aí ele abre o lótus para cima, recebe toda a energia da alma, e aí então volta de novo a sua atenção para baixo, agora com uma finalidade de iluminar por completo todos esses outros chakras. E aí então fazer aquele processo que a gente entende como crucificação, né, através da subida da Kundalini, onde se dissolve o nosso corpo causal, ou seja, o ser já está em um estado completo, quase que de iluminação. Então, é muito bonito a gente entender o que a glândula faz e, de novo, né, aplicar a lei das correspondências e, num ponto de vista superior, o que esse chakra faz. Vamos lá. Ele também é responsável pela maturidade sexual e o equilíbrio psicoemocional. Esse último ao secretar serotonina, né? Quem faz isso é a pineal, que secreta serotonina. É um neurotransmissor que opera os níveis de humor e de energia. Então, esse chakra, estando em equilíbrio, ele vai transmitir a energia vital necessária, porque os chakras fazem isso, eles têm uma dupla função, lembra que a gente viu? Uma consciencial, está ligada à alma, e uma vital, ligada ao funcionamento da personalidade. Essa vital é transmitir energia do corpo etérico, desse grande éter planetário, para o denso. Então, isso, quando a gente diz, né, fulano faz alinhamento de chakras, com certeza ele pode, ou um profissional amoroso e bem qualificado, terapeuta integrativo, pode contribuir com isso, assim como um floral, uma cromo ou uma aromaterapia. Porém, é importante a gente saber, no aspecto de distribuição de energia. No aspecto consciencial, a gente não tem acesso. Por quê? Porque a alma de cada indivíduo que vai saber quando um ou outro centro está mais ou menos ativo, desperto ou não desperto. Tá bom? É importante a gente saber dessa dualidade dos chakras. O chakra da coroa corresponde ao solo espiritual central. Ele vai conectar a mônada com a personalidade. Por quê? Porque quando esse chakra está ativo no ponto de vista da consciência, é porque a alma já está praticamente se retirando, né? Aquilo que eu falava da crucificação. Aí a alma, ela sai de cena e aí então a gente começa a ter uma influência da tríade superior ou tríade espiritual, que é um outro mediador da mônada, num nível mais sutil. Mas ele conecta a nossa espiritualidade mais profunda e verdadeira quando ele entra em ação a partir dos níveis de consciência, tá bom? A gente está falando de consciência.
É o centro de Shambhala, no corpo físico, que é o lugar onde as mônadas habitam, assim como as almas habitam na hierarquia, né? As mônadas ou espíritos habitam Shambhala. Ele relaciona esse iniciado, porque aí o indivíduo que tem, do ponto de vista da consciência, esse chakra desperto, ele já é um iniciado, né? Um iniciado de terceiro grau, como a gente chama, aquela iniciação que, na vida do Cristo, foi representada pela transfiguração, onde o Cristo leva 3 discípulos e tamanha é a luz que esses discípulos não o reconhecem. Os discípulos representam o corpo físico, o mental e o emocional, ou seja, a tríplice personalidade que não reconhece muitas vezes a luz da alma. Precisa de uma exposição continuada para começar a reconhecer. Por isso que é tão importante a gente meditar, porque no processo de meditação a gente vai expondo a nossa mente à luz da alma, o nosso emocional ao amor da alma, o nosso etérico físico à vontade da alma. Conforme a gente vai expondo esses veículos às energias espirituais, eles vão começando gradualmente a reconhecê-las, porque no primeiro momento a representação do Cristo é a representação da nossa vida, né? A nossa personalidade não reconhece a alma. É importante a gente lembrar disso. Então, como eu dizia, né, ele entra em funcionamento, em uma atividade funcionante mesmo, após a terceira iniciação. Ele é o órgão para a distribuição da energia monádica ou espiritual, o aspecto mais interno de vontade da divindade. Ele se relaciona com a personalidade tríplice pelo Antakarana, que os discípulos iniciados estão em processo de construção. O que é isso, Paulo? O Antakarana é o chamado fio da consciência, que ele se inicia aqui no chakra Ajna e vai para a coroa e aí sobe. Então, é o desenvolvimento da concentração que vai levar ao desenvolvimento da conscientização, da conexão com a alma. Então, esse é um cordão auto-iniciado, diferente daquele outro cordão vital que se ancora no nosso coração, que é o Sutratma. O Antakarana, ele é auto-iniciado. Então, a gente vai fazendo todo o processo de integração da personalidade, que começa no Ágila, e aí, quando a personalidade está integrada, ela consegue se relacionar com a alma via coronário. Interessante a gente lembrar, né, do trabalho de Hércules relacionado ao signo de Áries. Estamos ainda nesse momento da gravação desse vídeo no signo de Áries, dia 14 de abril. Estamos no signo de Áries. O trabalho de Hércules relacionado a esse signo, o Hércules, que é igual a gente, filho de uma mãe, matéria humana, e um pai, divindade, Deus, então a gente é assim também, né? Ele tem que capturar éguas antropofágicas, ou seja, que estão matando e comendo humanos. Os cavalos são um símbolo do pensamento. O cavalo macho é quem produz através da semente do pensamento que fecunda as éguas, né? Então, o pensamento em si, ele é criado, vamos pensar simbolicamente, pelo macho. Mas por que então que o Hércules não tinha que recolher os cavalos e sim as éguas? Porque é a representação de cada um de nós, dessa mente inquieta que só reproduz pensamentos que são inseminados muitas vezes por indivíduos ou grupos que não estão muito preocupados com o desenvolvimento da consciência. Então, o trabalho chama atenção para a responsabilidade de cada um de se apropriar dos próprios pensamentos, de parar de ser éguas, né? Trazer esses pensamentos aqui para o Ajna, ou seja, ele tinha que acorrentá-las e levá-las para um lugar de paz. Então, é o que a gente faz, né? Concentra os nossos pensamentos, desenvolve a concentração. A partir da mente concentrada, a gente vai dando outras funções para ela, de reflexão, de análise, de ponderação, de recepção, mas tudo isso é feito. Então, essa construção, ela começa no ágil, depois ela toma corpo no coronário, tá? Então, está intimamente relacionado ao centro da base da coluna, naturalmente, porque ele é o primeiro, o da base da coluna é o sétimo. Então, o primeiro é o início de tudo, o sétimo é a expressão máxima de tudo, e justamente também nesse momento inverso, né, de retorno à casa do pai,
a Kundalini que sobe, promove esse potencial de recolhimento da mônada, ela é acionada pelo chakra da coroa, por isso é importante, né? Não adianta a gente fazer exercícios para ativação da Kundalini. A Kundalini só é ativada de fato quando o coronário é totalmente ativado. Aí, como eu falei, né? O lótus que estava assim, faz assim, recebe a força da mônada e joga de volta, alimentando todos os centros na coluna e ativando a serpente, né? Que está lá quietinha. Aí ela sobe e então recolhe para a mônada. E aí isso é um momento ápice do nosso desenvolvimento de encarnações. Então não adianta a gente querer atalhos, né? O processo para um desenvolvimento correto da Kundalini consiste num desenvolvimento correto de consciência, até que a alma controle todo esse processo e posteriormente a mônada. Então a gente fazer certos exercícios para ativar a Kundalini, do ponto de vista do ensinamento da sabedoria eterna, está equivocado. Certas adaptações feitas para o Ocidente estão, na minha humilde opinião, equivocadas. Tá bom? Isso foi adaptado de ensinamentos para yogis que já estavam nesse processo. Aí sim fazem sentido. Mas para um ser humano comum como a gente, de um ponto normal ou comum de desenvolvimento, vai trazer mais confusão do que, de fato, o olhar para onde a gente precisa. Tá bom? Ele é um órgão de síntese, porque após a terceira iniciação e antes da destruição do corpo causal, ele reúne em si mesmo as energias dos três aspectos da vida manifestada, primeiro, segundo e terceiro, né? Amor, vontade e inteligência ativa, e está relacionado ao primeiro raio. Então é dito que a matéria que compõe o chakra da coroa é uma matéria de primeiro raio e também de primeiro subplano, né? Então é uma energia mais relacionada mesmo à manifestar a vontade para iniciar o processo de manifestação. Eu acho que era isso. O próximo slide já é do Centro Ágina. Por favor, enviem suas dúvidas, comentários, para que a gente possa respondê-los, tá bom? Um grande abraço e espero que esse conhecimento seja útil para vocês.